Deixa eu te perguntar uma coisa, você, na sua experiência dos atendimentos virtuais, a questão dos atrasos. No- Aparentemente, o atendimento virtual, os pacientes não se atrasam tanto, né? Porque não tem o trânsito, não tem, né? Sim. Teve uma... Eu penso que sim. Acho que você tem razão. Né? Não, né? vejo menos atrasos. Né? Sim, porque o cara pode... Mas, não, peraí, eu já entro aqui no banheiro, no carro, e aí ele não atrasa, né? Exato. Então, E muito menos faltas também, né, Alfredo? Acho é, que menos falta, né? né, Tem uma história sobre as faltas ou desses atrasos que eu acho que vale a pena comentar, Luiz, que foi o Caligares comentando isso. Ele falou assim: Ah, estou cansado de atender virtual. Ah, por quê? Ah, porque os pacientes não faltam, não se atrasam e não dá tempo de tomar o cafezinho, né? E aí, isso deu. Isso foi no auge da pandemia, né? A gente conversando numa live, ele falou isso. Rapaz, isso deu uma repercussão que as pessoas falam assim: como assim? Quer dizer que o analista fica torcendo para o paciente não ir? Aí foi um debate interessante, né? Primeiro, pela idealização, né, do analista, nos permite essa historinha, nos permite falar de duas coisas: do atraso em si, né? E dessa questão. O analista pode desejar que o paciente não venha, né? Temos essa. Bom, essa para começar assim, se pode ou não, não sei, mas o que acontece, convenhamos, é uma realidade. Muitas vezes a pessoa está lá. Agora, isso que precisa ser analisado, né? Acontecer isso uma vez, ok. Agora, se todo dia você fica torcendo para os pacientes não virem, claro. primeiro que você vai dançar, porque não vai nem pagar o aluguel do consultório. Segundo, porque deve ter aí uma contratransferência. Qual é a contratransferência que faz com que você Exato. pense Essa é a que questão. aquele queira que aquele paciente não venha? Ou... O que você acha dessa coisa dos atrasos e Eu penso, Alfredo, dessa pergunta? O analista pode ter esse desejo? eu acho que sim, eu acho que isso existe. E dizer que não é tolice. Né? Agora, o analista tem que trabalhar essa questão, né, consigo mesmo, na sua supervisão, ou mesmo na sua análise pessoal. Né? Porque, obviamente, tem alguma questão contra-transferencial ali para ele torcer que o paciente falte ou que o paciente atrase. Né? Eu penso, Alfredo, desde as entrevistas preliminares, que a gente não precisa ser palmatória do mundo. Ou seja, você recebe pessoas as mais diversas, com questões as mais diversas, e os analistas estão ali. Pois bem, a pessoa começa a centralizar a história dela, a te passar algo da história dela, e pode haver determinadas coisas lá que nem você mesmo sabe, que te incomodam profundamente. E, de repente, você não quer levar uma situação analítica a cabo com essa pessoa. Não é óbvio que você não vai dizer sobre isso, porque até mesmo você pode nem saber o que está incomodando. Não, você me incomoda, por isso eu não quero fazer análise com você. Nada disso. Mas você não é obrigado a continuar com ele. A única coisa que eu acho que deve ser feita sempre é não deixar alguém que busca você em análise sem o que chamamos de rede, né, Alfredo? Em outras palavras, indica para um outro analista se você não quer trabalhar com aquele tipo de analisando, né? E tal, mas não deixa ele solto, né? Não deixa ele sem rede, né? Eu, felizmente, na minha prática, acho que nunca recusei um analisando por questões ligadas à personalidade dele, à história dele, nada disso. Sempre me intrigou muito. Eu gosto de trabalhar com as pessoas mais diversas e com problemáticas. Posso perguntar uma coisa, né? Aqui estamos conversando. Nunca, nem assim, por exemplo, se você tivesse recebido alguém
um pedófilo procurando análise, uma situação assim de alguma coisa que ocorressem, né? Que fosse muito incomodante, né? Eu penso o seguinte, Alfredo, é óbvio que nós temos certos caracteres que estão mapeados na cultura, com cores muito fortes e muitas vezes criando uma certa repugnância ou coisas assim, e que muitos analistas não querem trabalhar com figuras assim. Compreendo e tal, né? Eu pessoalmente não me deixaria frear porque a pessoa tem essa questão. Eu acho que tem uma questão anterior que é central. Essa pessoa está buscando alguma coisa, ela está É, buscando alguma ajuda, não é? E senão não estaria lá. Não é? Existe um sofrimento, existe algo que está tocando nela, um sofrimento que está fazendo enigma, que eu acho que alguém busca uma análise quando determinado tipo de sofrimento começou a fazer enigma, sabe, Alfredo? E eu começo a me perguntar quem sou eu na minha história, aí eu acho que esse sofrimento leva alguém para análise e a análise pode ajudar alguém, né? Eu não estou lá para julgar ninguém, eu não sou juiz, eu não sou padre, eu sou um analista e o meu desejo, já dizia Lacan, tem que ser o desejo de analisar, né? As outras questões dele, né? Ele trata em outros espaços da vida sociocultural. Eu me dou o direito de aceitá-lo, independentemente de quem ele seja, porque é alguém que se foi buscar, está intrigado consigo mesmo e me interessa ouvi-lo, né? E ajudar no sentido desse desejo de analisá-lo e com a análise que alguma coisa possa mudar na vida dele, né? Basicamente. Eu não acho, sabe, Alfredo, como eu sou alguns colegas assim, que existam casos fáceis ou difíceis. Tudo é complicado. E se você, em análise, acredita que aquilo que está se colocando é muito autoevidente, é bom você botar as barbas de molho, sabe? Porque tudo que é autoevidente demais na clínica, é bom você botar as barbas de molho e começar a repensar. Da mesma forma que se você é o He-Man da psicanálise, você é o Brad Pitt da psicanálise. Faz 15 anos que o sujeito está em análise com você. Você é maravilhoso, você é lindo, você é. Enfim, não sei como não ganhou todos os Oscars. Eu acho que você tem que se perguntar se essa análise não está patinando. Porque eu penso que uma análise que está caminhando, Alfredo, o analisando, ele se pergunta se esse analista não é louco, para onde ele está nos levando. É, ele, por conta até desse mistério, será que ele sabe o que está fazendo? Tem horas que eu odeio ele, tem horas que eu adoro ele. Eu acho esse tipo de coisa mais interessante, dentre outras coisas, para demonstrar que uma análise caminha. Porque se está percebendo que o analista está suportando narcisicamente mudar de posição transferencial. Eu penso que o analista, nós, né, Alfredo, nós temos que estar preparados narcisicamente para sermos odiados em muitos momentos da análise. Né? Se nós não estivermos preparados e eu me deixei seduzir pela posição de que eu sou bonzinho, de que isso e aquilo, e aí eu não falo mais nada que incomoda o analisando, porque eu não quero que ele pense diferente de mim, realmente eu é, já comprometi minha posição analítica. Né? sim. Você sabe que eu digo uma coisa, eu tenho uma experiência longa de encaminhar pacientes como psiquiatra para analistas, né? E aí, o que eu falo? Eu falo assim, olha, você faça 2 ou 3 entrevistas para você sentir se aquela é uma pessoa que, né? Aí ele fala assim, não, mas e aí ele vai ficar ofendido, né? Se eu vou lá, faço uma entrevista e não fico. Eu falo assim, olha, eu falo por nós, né, torcendo que seja verdade. Nós estamos preparados para esse, Exato. já faz parte Exatamente. do nosso trabalho, saber que o paciente vem, faz entrevista. Eu acho que a gente tem que estar mesmo, né, para ser rejeitado, para Exatamente. não ser escolhido.
mas eu espero que eu esteja sendo verdadeiro quando eu falo para os pacientes psiquiátricos. Eu digo assim, com colegas, né? Em tese, né, não importa, nós podemos estar analisando por 10, por 15, por 20 anos. Né? Eu analisando que está comigo há quase 20 anos. Quer dizer, é um longo tempo. Só que, em tese, Alfredo, nós somos sempre seres de passagem. Em outras palavras, em algum momento o analista vai deixar de estar. Não é? Mesmo o analista do Woody Allen, que deve estar com ele há mais de 40 anos, né? Em tese, ele pode deixar de estar. Em outras palavras, o analista Qual tem deles? que ter. Qual deles? Você sabe que o Adriali tem 3 analistas simultâneos? Ele faz 3. Acho que ele cansou de enlouquecer só um deles, né, Alfredo? Ele Ele, resolveu. ele ia em 3. Eu soube dessa história uma época que ele ia em 3 ao mesmo tempo durante. Então, Não me espanta. qual deles você está falando? Então, nós temos que ter, né, querido, uma estrutura narcísica para suportar a ida embora do analisando. Mesmo que esteja com a gente há muito tempo. Né? Nós precisamos estar cientes de que essas coisas fazem parte do ofício. E se ele esteve conosco 6 meses, 1 ano, e torcer para que esse nosso encontro tenha, de alguma forma, ter criado ressonâncias para ele, psíquicas, e, de alguma forma, ter sido interessante na vida dele. Porque não é fácil, o contrato analítico é leonino. Né? Chama a pessoa para falar, o analista fala menos, o analista escuta. Óbvio que essa pessoa vai lá e aquilo tem que ser de alguma forma interessante para ela, não é? E no sentido de trazer alguma coisa, mesmo que ela não saiba, e o próprio analista também não, que mobiliza coisas. Né? Então, eu acho isso tudo muito fantástico, sabe, Alfredo? Fantástico.